Na lição deste domingo, discorreremos a respeito dos conflitos do crente diante dos ataques à verdadeira doutrina. Vamos tomar como exemplo a vida de Daniel e os seus amigos. Eles foram inseridos na cultura babilônica, uma cultura idólatra, mas permaneceram firmes no propósito de honrar a Deus. A temática da lição é uma oportunidade para nós tratarmos a respeito da firmeza doutrinária, os ataques das falsas doutrinas e como viver a verdade da palavra de Deus. Os jovens precisam saber que vale a pena ser fiel a Deus e a sua palavra em meio à geração perversa. Daniel e os seus amigos receberam o merecido destaque nas Escrituras não somente pelos livramentos, mas principalmente pela firmeza na verdade de Deus que demonstraram ter. Mesmo vivendo na Babilônia, uma sociedade hostil e aversa aos princípios divinos, a fé desses jovens tornou-se conhecida diante dos ventos contrários a que foram submetidos. Longe de casa e distante dos referenciais divinos que receberam, esses jovens foram testados de todas as formas, mas decidiram não se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Daniel 3, versos 16 a 18. Essa decisão nos mostra que é preciso saber fazer escolhas corretas, pautadas na palavra de Deus. E não há dúvidas de que a decisão tomada por esses jovens, que colocou em risco as suas vidas, foi fruto da firmeza doutrinária que possuíam. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos em mais uma lição EBD Jovens. Lição 4, os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. É o primeiro trimestre de 2024. Primeiro tópico, firmeza doutrinária. Jovens sob pressão. Ao lado de Daniel, os jovens Sadraque, Mesaque e Abidnego receberam merecido destaque nas Escrituras, não somente pelos livramentos da cova dos leões e da fornalha de fogo ardente, respectivamente, mas principalmente pela firmeza de fé na verdade de Deus que demonstraram. Em uma Babilônia hostil, aversa aos princípios divinos, a profundidade das raízes de sua fé tornou-se conhecida diante dos ventos contrários a que esses jovens foram submetidos. Longe de casa, distante dos referenciais familiares e religiosos, diante do triste quadro de deportação para a Babilônia, esses jovens hebreus foram testados de todas as formas, incluindo a crença, convicções e até mesmo risco de perder a própria vida. Enfim, foram testados no que aprenderam a respeito de Deus e de seu povo. 3 jovens e uma sábia decisão. A decisão dos jovens de não se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, Daniel 3, 16 ao 18, foi o ápice de uma vida pautada em boas e sábias decisões. Junto de Daniel, eles haviam resolvido não se contaminar com as iguarias do rei, contrariando assim o curso normal da vida em Babilônia, fazendo-os diferente dos demais. Daniel 1, versos 8 ao 20. Essa decisão oferece importantes lições, das quais 2 se destacam. É preciso saber tomar decisões corretas, inclusive em situações simples, para que em outras, mais complexas, isso ocorra naturalmente. Não há dúvida de que a decisão tomada por esses jovens, que colocou em risco a manutenção de suas vidas, foi fruto da firmeza doutrinária que tinham, principalmente na adoração somente a Deus. Êxodo 20,
versos 3 ao 5, Daniel 3, versos 17 e 18. Portanto, a firmeza doutrinária dá condições e permite que o cristão tome sábias e corretas decisões. Firmeza doutrinária recompensada. A história dos jovens hebreus não é um relato só de pressão e testes à fé, mas também de confirmação da justiça de Deus em recompensar aos que o honram, especialmente em contextos que contrariam os seus princípios. Esses jovens foram recompensados, pois tiveram a garantia da presença do próprio Senhor com eles desde o momento em que foram lançados na fornalha. Daniel 3, 25. Eles viram a confissão do rei acerca da grandeza inigualável de Deus. Daniel 3, 26, 28. E presenciaram a determinação da alteza de que todos os moradores da Babilônia deveriam respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os jovens foram recompensados pelo rei com prosperidade e destaque especial. Daniel 3:30. De tal modo, percebemos que a fidelidade refletida na firmeza doutrinária destes jovens fez os olhos do rei e de todo o povo se voltarem para Deus. E em seguida, levou-os a serem recompensados em questões pessoais. Divinamente, vale a pena manter-se firme na doutrina em todo o tempo. Segundo tópico, confrontando a falsa doutrina. A falsa doutrina. O que é uma falsa doutrina e como ela se manifesta? A falsa doutrina se caracteriza principalmente por contrariar, e em alguns casos, em negar os fundamentos da fé cristã, conforme se vê na advertência de Paulo a Timóteo sobre a distorção que fizeram sobre a ressurreição, ponto doutrinário considerado vital à fé do crente. 2 Timóteo 2, verso 18. Com o engano como principal aliado, a falsa doutrina se manifesta de maneiras distintas e surpreendentes que podem ser resumidas do seguinte modo: pela astúcia dos que a disseminam, somada à ingenuidade dos meninos na fé. Efésios 4, verso 14. Como meios de tropeços ao povo de Deus, Apocalipse 2, versos 14 e 15, de maneira a tentar tornar normal a valorização dos interesses pessoais em detrimento aos interesses espirituais. Hebreus 13, verso 9. Pela propagação de dissensões e porfias, o que causa divisões. Romanos 16, versos 17 e 18. Portanto, a falsa doutrina contraria a verdade de Deus e se manifesta por vias que desonram os princípios divinos. A falsa doutrina e os seus males. A falsa doutrina traz consigo veneno que destrói a vitalidade e a saúde espiritual da igreja, comprometendo assim que esta se cumpra eficazmente a sua missão. Mas por que a falsa doutrina é tão danosa assim? E quais seriam os males que ela causa à igreja? Paulo advertiu que a falsa doutrina deve ser considerada maldita. Gálatas 1, versos 8 ao 11. Observe que o apóstolo afirma que o crente deve viver para agradar a Deus e que a doutrina por ele, ensinada, veio do próprio Deus. Neste caso, adulterar ou aceitar uma doutrina adulterada é, em certa medida, afirmar que a mensagem e o ensino deixado por Deus não são suficientes para satisfazer a necessidade humana e carece de alterações, sendo uma desonra a Deus e a sua própria natureza perfeita. Além de desonrar a Deus, a falsa doutrina traz confusão, divide a igreja em grupos e impede que haja disseminação da seiva vivificadora do verdadeiro Evangelho de Cristo. 1 Timóteo 6, 3 ao 5. Capaz de salvar o perdido, Romanos 1, verso 16, e consolidar a sua igreja, Romanos 1, verso 15.
confrontando a falsa doutrina. É claro que a falsa doutrina e os seus males são uma realidade e que, gostando ou não, o cristão em alguns momentos terá que enfrentá-la. Daí surge a pergunta: como confrontar a falsa doutrina? O aprofundamento dos conhecimentos bíblicos, a intensificação da vida de oração, a promoção de encontros saudáveis de ensino da palavra de Deus e a ampla distribuição de literaturas com a verdadeira doutrina são meios eficazes de confronto à falsa doutrina. No entanto, tanto essas como outras atitudes que podem ser tomadas dependem diretamente da unidade doutrinária da Igreja, pois ela dá clareza e firmeza sobre as crenças fundamentais que sustentam a vida da Igreja, sendo aptas para o enfrentamento à falsa doutrina. A divisão de entendimento e de crença traz danos terríveis à Igreja. Paulo lamentou a forma com que a Igreja em Corinto estava lidando com a celebração da ceia. 1 Coríntios 11, verso 18. E por essa razão, ao escrever à igreja de Éfeso, o Paulo enfatizou veementemente sobre a unidade, inclusive doutrinária. Efésios 4, do 3 ao 6. Portanto, a forma mais segura e eficaz que a igreja tem de confrontar as falsas doutrinas é fortalecendo a unidade doutrinária, cumprindo assim o desejo de Jesus, demonstrado em sua oração: que eles sejam um. João 17, verso 21. A unidade doutrinária é o muro de contenção às ações sorrateiras e maldosas da falsa doutrina. Tópico 3. Vivendo a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina procede de Deus, Tito 2, verso 10, e está de acordo com a piedade, 1 Timóteo 6, verso 3. Note que a natureza da verdadeira doutrina é divina, cujos frutos sempre são bons, santos e piedosos, e juntos capacita o cristão a manter uma vida cristã firme e a refletir o caráter santo de Deus. Sendo de natureza divina, o conceito ou o conteúdo da sã doutrina é composto tanto de elementos quanto de propósitos divinos, como, por exemplo, a exaltação a Deus, o justo Criador, a triste realidade do estado de pecado da humanidade e sua necessidade de um Salvador, a gloriosa mensagem da redenção em Cristo e sua consumação de todas as coisas. Sendo assim, a verdadeira doutrina procede de Deus e tem como objetivo a glória dele, a salvação do perdido e a edificação da igreja. Os benefícios da verdadeira doutrina. Uma igreja que vive a verdadeira doutrina se beneficia em todos os aspectos. O apóstolo Paulo mostra que a verdade da palavra de Deus ensina, repreende, corrige, instrui e capacita o crente a praticar boas obras, agradando e honrando a Deus. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Ao escrever para Tito, Paulo diz que a doutrina verdadeira é fonte encorajadora dos crentes e muro de proteção contra os falsos ensinos. Tito 1, verso 9. Paulo, ao escrever a Timóteo, mostrou que a boa doutrina oferece nutrientes à vida espiritual da igreja, dando-lhe saúde e vigor espirituais. 1 Timóteo 4, versos 6 e 7. Finalmente, o apóstolo João afirma que a sã doutrina garante as condições necessárias para a permanência de Deus na vida do cristão. 2 João 9. Vivendo a verdadeira doutrina.
É possível notar que o combate às falsas doutrinas é um incentivo para que a igreja honrasse e vivesse a verdadeira doutrina. Ocuparam posição de destaque na agenda dos apóstolos e que confirma que isso é vital à igreja de Cristo. Os apóstolos combateram os falsos ensinos. Os falsos ensinos não são um desafio enfrentado somente pela igreja primitiva, mas a igreja da atualidade também os enfrenta. E, como os apóstolos, a liderança e a igreja devem se ocupar no combate a este mal, formando uma frente de incentivo para que a geração atual viva intensa e plenamente a verdadeira doutrina. A sã doutrina trabalha na manutenção da comunhão com Deus, no fortalecimento das bases da fé e na sua constante preservação, além de promover saúde espiritual. Diante de tudo isso, resta fazer uma importante e inadiável convite. Conheça e viva a verdadeira doutrina. Conclusão desta maravilhosa lição? Aprendemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da pressão babilônica e sobre o risco de morte, decidiram manter-se firmes na fé em Deus e no propósito de honrá-lo até o fim. Com isso, vimos a necessidade de a igreja, por meio da verdadeira doutrina, confrontar a falsa, sempre com o objetivo de, à semelhança dos jovens hebreus, honrar a Deus acima de tudo. Obrigado.